Olá! Você sente que tem aumentado o seu grau de medo, de ansiedade e fica pensando como pode melhorar isso? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje eu falarei sobre algumas ações que eu tenho implementado na minha vida e que têm funcionado para mim, para manter ali um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade. Eu espero que ajudem você também. Bom, uh, ao que me parece, nós temos, né, essa impressão de que cada vez mais, eu diria com mais frequência, com mais curto espaço de tempo, estão acontecendo eventos que tiram o nosso centro, que tiram o nosso equilíbrio, que tiram a nossa paz. Né? Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas é a impressão que eu tenho. Existem algumas linhas de estudo que né, dizem que está havendo realmente uma grande mudança na energia, enfim, e que isso está impactando em nossas vidas, né? Uma mudança necessária para elevar o padrão de vibração. Independente disso, o que eu observo e o que eu tenho estudado, e foi a partir desses estudos que eu entendi onde eu estava errando. Nós vivemos atualmente entre dois parâmetros, digamos assim. Primeiro, tecnologia, né? A tecnologia avança de uma forma muito rápida. As informações chegam até nós de uma forma muito mais rápida do que há anos atrás. Né? Anos atrás nós tínhamos acesso pela televisão somente, né? Ou pelo boca a boca, pelas revistas. Algumas pessoas não tinham acesso a uma vasta quantidade de informações, né? Somente aos canais abertos, por exemplo. E com isso, o fluxo de informações que nós tínhamos era muito menor. Então não é que antigamente não aconteciam problemas, não aconteciam, né, dificuldades, sempre aconteceram. Só que nós não tínhamos acesso. Talvez até houvessem mais dificuldades que nós não sabíamos porque não tínhamos acesso. Então hoje em dia, de fato, chegam mais informações porque o acesso está livre para todo mundo, ok? Então esse é um ponto que faz com que nós tenhamos essa impressão de que a vida está mais difícil, de que temos mais problemas, mais dificuldades, com mais frequência, pela velocidade com que as informações chegam até nós e a um maior número de pessoas. Esse é um ponto. Um outro ponto é que nós vivemos também uma época em que a energia Yang está em alta. O que é a energia Yang? É a energia com polaridade masculina, não há nenhum problema nisso, né? Não é para ficar com raiva da energia masculina, porque ela é super positiva quando bem direcionada. É a energia da ação, do fazer, do realizar, do pensar racionalmente, né? Então ela é super positiva. Só que o que aconteceu? Com algumas mudanças ali de mentalidade, de padrões sociais e culturais, houve uma diminuição da energia Yin e um aumento da energia Yang, o que está causando um desequilíbrio energético, né? Então, aquela energia do acolhimento, da amorosidade, da introspecção, do cuidar do mundo interno, ela diminuiu drasticamente. Com isso, nós temos um excesso de energia Yang, inclusive, independente do gênero, tá, pessoal? Não é que a energia Yang é masculina, então é só homens. Não, independente do gênero da pessoa, a energia tem essa polaridade exacerbada. Quando essa polaridade está em alta, está exacerbada, existe então o que nós dizemos que a grande potência energética que vem junto com a energia Yang, essa potência energética externa, acaba se transformando em uma fúria, né, em uma energia de fúria. E essa energia, quando não está bem equilibrada, quando não está bem, a pessoa não sabe como direcioná-la de uma forma positiva, acaba gerando algumas reações indesejáveis, né? Além daquilo que seria o esperado, né? Por falta desse direcionamento adequado, certo? E também por conta dessa energia, né? Dessa grande quantidade de energia Yang, o que acontece? Quando chega um problema na nossa realidade, nós sentimos que precisamos resolver. Por quê? Porque a energia Yang é muito prática. É aquela energia que cria soluções, né? Ela quer ajudar a criar soluções práticas. Então você vai fazer isso para resolver isso. Mas muitos dos eventos que chegam até nós não podem ser resolvidos por nós, né? Até porque alguns demandam de uma transformação de mentalidade coletiva para mudar. Então, nós não conseguimos realizar uma ação efetiva para mudar aquilo. E aí, nós ficamos nos cobrando por resolver algo que nós não conseguimos resolver, porque nós não temos domínio pelo mundo externo. Se for algo que estiver ao nosso alcance e que nós podemos resolver, nós devemos, não só podemos, como devemos tomar ações para resolver. Mas
se são situações que fogem do nosso controle, a simples preocupação é como se fosse, digamos assim, colocar mais combustível no fogo, né? Energeticamente, nós acabamos potencializando aquela ação que já é desequilibrada. Então, isso começa a fomentar um estado de medo e ansiedade permanentes, porque nós temos a informação, mas nós não conseguimos fazer algo efetivo externamente para mudar aquilo, né? E aí aquela informação vai gerando aquele medo do futuro, porque cria essa sensação de insegurança, e esse medo do futuro tende a criar estados de ansiedade. A ansiedade, inclusive, às vezes faz parte da personalidade da pessoa. Dentro da psicanálise isso é estudado, né? O problema é a ansiedade descontrolada, a ansiedade que cria um sofrimento para a nossa vida, né? E cada vez mais pessoas têm comentado sobre esse grande sofrimento. Inclusive até alguns estados depressivos têm ali uns traços de ansiedade. E geralmente vem por conta desse medo do futuro, né? E eu caí bastante nesse espaço ano passado por uma série de situações que eu vivi, e nós temos a impressão, né, eu tinha a impressão de que eu estava afundando, como se eu estivesse afundando, né, naquela areia movediça e não tivesse como sair dali. E esse ano, aprofundando meus estudos, né, quando nós nos abrimos para o conhecimento sempre chega, não esqueçam disso. Aprofundando meus estudos, eu conheci ali alguns professores que explicaram essa questão energética, né? Então, qual seria um dos caminhos, né? Aumentar a energia Yin, que é a energia que está faltando aí para criar um equilíbrio, digamos assim, e ajudar efetivamente a melhorar essa energia coletiva. Percebam que não se trata de você ficar julgando a atitude do outro, a escolha do outro, ou querendo doutrinar alguém a fazer aquilo que você faz, né? Porque isso também é uma energia até mesmo de violência, porque você não pode obrigar outra pessoa a ser diferente. O trabalho é um trabalho interno. Percebam que é justamente essa energia que falta nesse momento, a energia do trabalho interno, do olhar para dentro e entender o que dentro de mim pode ser melhorado para que eu seja um impacto positivo nessa loucura que está acontecendo no mundo externo, entende? Porque quando eu faço esse movimento interno, eu estou aumentando o nível de energia Yin e com isso estou colaborando efetivamente para melhorar a energia coletiva. Então, esse ano eu mergulhei de cabeça na espiritualidade, que é relacionada com o 5º degrau ali da escala de Maslow, e comecei a implementar então algumas ações para o desenvolvimento dessa energia Yin. E posso dizer que tem funcionado muito bem para mim. Eu tenho me sentido mais tranquila, mais equilibrada, mais calma, mais centrada, né? Por quê? Porque quando você faz um movimento diferente daquele que está sendo feito pela coletividade, você sai da polaridade daquela energia. Então, o seu campo começa a emanar informações diferentes daquela que a maioria está emanando, né? E com isso você tende a realizar esse impacto positivo, então, no externo. Bom, uma prática que era muito difícil para mim era ficar em silêncio. Muito, muito difícil. A minha mente é yang por natureza, então sempre pensando, sempre tendo ideias e sempre querendo realizar mais e mais e mais, né? E mais uma vez, no começo desse ano, eu tive problemas de saúde por conta disso, excesso de pensar, excesso de trabalho, excesso de responsabilidade. Então, meio que eu fui forçada a realizar esse movimento interno, né? Mas a realidade é muito sábia. Se isso aconteceu, era porque era exatamente o que precisava acontecer para que eu pudesse voltar ao meu equilíbrio. Então, o ficar em silêncio ativa a energia Yin, essa energia da introspecção. O ficar em silêncio, pessoal, não quer dizer que você precisa ficar 15, 20, 30 minutos em silêncio. Se você já pratica meditação, ótimo, né? Possivelmente você já tem essa habilidade. Mas hoje em dia, pouquíssimas pessoas têm se interessado em praticar meditação. Se você conseguir, ao longo do dia, fazer pausas de pelo menos 1 minuto para ficar em silêncio, se isso é muito difícil para você, preste atenção na sua respiração, preste atenção no som que a respiração faz, preste atenção às batidas do coração. É muito, muito simples, é uma pequena ação, né, por 1 minutinho, realizada ali umas 4, 5 vezes ao longo do dia. Você perceberá que se você manter constância nessa ação, a tendência é que você consiga deixar a sua mente mais tranquila. A partir do momento em que você entenda que dessa forma você está elevando a energia Yin e com isso colaborando para sair dessa polaridade do medo e da ansiedade. Uma outra ação é implementar a oração de uma forma sistemática.
Percebam que aqui eu não estou falando de nenhum tipo de religião, nenhum tipo de filosofia, cultura específica. Oração é simplesmente você se conectar com alguma esfera que você acredita, que você confia, né? Uma esfera sutil que você considera maior, no qual você pode conversar. Você pode sim utilizar as orações tradicionais, se você já faz parte de alguma religião, filosofia, cultura. Você pode aumentar o grau de uso dessas orações, que geralmente já tem uma egrégora energética bastante potente. Se não fizer, não tem nenhum problema, é simplesmente se conectar e entregar o seu sentimento para essa esfera. Então, quando eu sinto, por exemplo, que eu estou com medo, eu começo a dizer assim: Criador, por favor, cuida desse sentimento de medo que está aqui no meu peito. Leva isso embora, né? Ajuda a dissolver isso que está doendo, está me incomodando. E eu tenho feito isso sistematicamente, ou seja, eu percebo que eu estou com um sentimento tenso, eu já paro um minutinho, ponho a mão no meu coração, porque eu sinto muito essa energia no meu coração. Algumas pessoas sentem na garganta, outra, enfim, no estômago, ou você não precisa colocar a mão em lugar nenhuma. Mas é simplesmente você fechar os olhos e entregar esse sentimento para essa esfera maior, né? Olha, essa ansiedade que eu estou sentindo, né, por conta dessa situação, por favor, me ajuda a dissolver isso, me ajuda a transformar isso em amor, me ajuda a permitir que esse medo vá embora. Então, eu tenho feito isso sistematicamente, com o coração, com sinceridade, e é impressionante como depois de alguns minutos parece que aquele sentimento ele se dissolve, certo? Mas, como eu falei, é sistematicamente. Não sistematicamente no sentido de sem sentimento de robotizado, mas sistematicamente no sentido de constantemente entregando isso para algo maior, porque eu não entendo por que isso acontece a nível macro, mas como eu confio que existe uma energia sutil cuidando de tudo, né? Essa esfera maior deve entender o objetivo daquilo. Embora a oração seja considerada uma ação yang, essa entrega faz com que você liberte o seu interior, trazendo então um pouco mais de leveza para a sua vida. Outra ação que eu implementei também são as rotinas de autocuidado, né? Então, o autocuidado não é somente externo, não é somente a aparência. Nós pensamos assim, né? É autocuidado, é cuidar da pele, é cuidar do cabelo. Isso é super ok, isso é maravilhoso. Isso ajuda muito, né, na nossa autoimagem. Mas esse autocuidado, ele é maior. É o autocuidado no sentido de: será que eu estou respeitando os meus limites? Né? Será que eu estou me respeitando? Será que eu estou respeitando quem eu sou de verdade? Então, eu tenho visto o autocuidado muito nesse sentido. Até que ponto eu estou cuidando genuinamente de mim, genuinamente de quem eu sou? Até que ponto eu estou cuidando dos meus sentimentos? Será que eu não estou delegando isso para outras pessoas e com isso eu acabo ficando frustrada porque as pessoas não correspondem à minha expectativa, né? Ou será que eu fico esperando que outras pessoas cuidem dos meus sentimentos e quando elas não cuidam, quando elas invadem os meus limites, eu fico triste, fico com raiva, fico magoada? Por quê? Porque as outras pessoas não têm responsabilidade sobre cuidar de nós. Nossa responsabilidade é cuidar de nós. Então, quando eu entendi isso e eu comecei a cuidar melhor de mim, eu senti também que o meu medo e minha ansiedade abaixaram bastante. Por quê? Porque eu estou me cuidando, né? Não aquela proteção que é criada, aquela casca de proteção de quem foi muito magoado, né? Eu estava nessa energia de quem já foi muito magoada, muito machucada, com limites muito invadidos. Então, a pessoa fica uma pedra de gelo para não ser mais magoada. Isso não. Mas eu digo a proteção no sentido do carinho, do cuidado, do acolhimento, dessa energia yin. Olha, eu tô aqui com você, tá tudo bem, né? Eu tô cuidando de você, você não tá sozinha, né? Mas isso só vem quando você entende que tem algo maior cuidando de tudo. Então, primeiro, essa inspiração em algo maior, segundo, em nós, certo? Um outro aspecto que eu tenho mudado, observar mais e falar menos, né? Porque justamente porque eu tinha essa energia yang muito ativa, eu acabava sempre querendo arranjar uma solução para o problema das outras pessoas. E não que eu não ajude quando eu não posso, eu continuo ajudando. Mas hoje em dia eu entendo que nem tudo é responsabilidade minha, que eu não tenho que dar conta de acertar a vida de todas as pessoas, sabe? E isso começou a trazer mais leveza para minha vida, né? Porque quando nós assumimos a responsabilidade sobre muitas pessoas, muitas coisas, também aumenta o nosso medo e a nossa ansiedade, porque se nós assumimos responsabilidades por outras pessoas, nós criamos um espaço de que eu não posso falhar, né? Porque se eu falhar, não é só comigo, é eu e outra pessoa junto, né? Então, com isso, eu parei a observar mais, a dar menos pitaco e menos soluções para a vida das pessoas, quando eu vejo que não é necessário, quando eu vejo que as pessoas podem resolver
né? Eu era aquela que eu via um problema, eu sempre ia lá correndo já para resolver. Hoje em dia eu digo, calma, Vanessa, vamos ver o que vai acontecer. E foi interessantíssimo, porque eu comecei a receber ajuda, comecei a perceber que as outras pessoas também tomam ações para resolver, que não precisa ser sempre eu. Então, despertar essa capacidade de observar mais, não tomar ações impulsivas, ajuda muito a diminuir o medo e a ansiedade. Um outro ponto atrelado aí a isso é só falar aquilo que é contribuição. Embora eu já não costume ser uma pessoa que fala só por falar, né? Ao contrário, né? Eu sempre fui mais de ficar quieta. Mas quando também você fica muito quieto, quando você fala, você acaba falando demais, acaba magoando, acaba machucando e depois se arrepende, depois se sente culpado, né? Que era muito meu padrão. Então agora eu pondero antes de falar alguma coisa. Por quê? Porque quando eu faço isso, além de eu estar ouvindo primeiro a minha orientação interna, né, de saber se realmente eu devo falar ou não devo falar, eu também me resguardo de criar situações desnecessárias, de criar embates desnecessários, onde eu vou precisar explicar um monte de coisa, sabe? Então, isso também ajuda a diminuir bastante a ansiedade. Um outro ponto é entender que, às vezes, uma dificuldade que aparece no nosso caminho é digamos assim, um degrau para você chegar em algo que você queria. Então, assim, nós às vezes temos alguns objetivos ou gostaríamos de estar nos sentindo de determinada forma, e aí acontece um problema e nós nos desestabilizamos completamente, né? Porque, às vezes, aquele problema vai desenvolver em você uma habilidade que vai fazer você ir para aquele degrau que você quer ir. Mas quando você começa a brigar com a realidade por conta de algo ter acontecido que não era aquilo que você esperava, você atrasa mais o seu processo de ir para esse outro degrau que você está almejando, tá? Então, quando acontece algo, claro, no primeiro momento, instintivamente, nós dizemos, ai meu Deus, o que é isso agora, né? O que é esse problema agora? Mas logo em seguida eu paro, respiro e penso, calma, Vanessa, não vamos nos afobar, né? Vamos analisar essa situação com calma, né? Peço ajuda agora sempre pro Criador, né? Criador, por favor, me ajude aqui a entender o que eu preciso aprender com isso, qual é o melhor caminho aqui, qual é a melhor solução aqui. Isso também tem ajudado a aliviar a minha sensação de ansiedade. Finalmente, eu tenho buscado ser mais justa comigo, né? Porque eu vejo tantas pessoas reclamando de injustiças sociais, injustiças culturais, injustiças familiares, injustiças em relacionamentos, né? E aí vem a seguinte pergunta: você está sendo justo ou justa comigo? Você está agindo de forma justa com você? Você está se ouvindo? Você está se respeitando? Essa é uma perspectiva chave para você entender que realmente o que os outros fazem muitas vezes é um reflexo da forma como nós mesmos nos tratamos, sabe? Então, quando tem uma situação onde eu fico um pouco desestabilizada, eu pergunto, como eu posso ser mais justa comigo aqui? E isso não tem a ver com ser egoísta, né? Com ser arrogante, não. Mas como eu posso, em primeiro lugar, ser justo comigo? Quando eu sou justo comigo, é mais fácil conversar com o outro. Mas se eu fico colocando essa responsabilidade em cima do outro, eu estou cobrando sobre uma esfera que eu não tenho domínio, né? E isso também se refere ao macro. Porque quando eu começo a ser justo comigo, eu começo a reverberar, então, uma informação de que é bom ser justo, é gostoso ser justo, né? Que cada um pode fazer essa escolha por si também. E aí as pessoas sendo mais felizes, se sentindo mais apoiadas, mais amadas, a tendência é que as coisas melhorem também a nível macro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu lembro que eu faço leitura de tarô para o autoconhecimento, tenho mais de 30 cursos online, temos a comunidade Desperta a Luz para quem quer expandir a consciência. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!